Olá, galera, tudo bem? Bom, vamos lá. Na aula de hoje, a gente continua na ideia de geometria analítica, só que agora entrando nas principais, que são as cônicas, né? Vamos começar aí trabalhando pela elipse. E por que chama cônica? Só dando continuidade. As cônicas na geometria analítica são determinados cortes que eu faço em cima do cone. No caso, se eu fizer um corte no cone, que ele tiver uma certa inclinação, tiver um pouquinho de inclinação, essa secção que vai aparecer, ela não vai ser uma circunferência se eu tirasse ela na horizontal. Então, ela vai dar uma elipse. Aí já tem a definição da elipse, que tem uma coisa importante para trabalhar, que é a seguinte. Dados dois pontos, F1 e F2, que eu já vou explicar o que são esses dois pontos, a elipse é o conjunto de pontos de P, tal que a distância do ponto P até o F1 mais a distância do ponto P até o F2 é igual a 2A. Nossa, o que é tudo isso de informação? Vamos lá. Primeiro vamos entender onde estão esses pontos P, o que seria essa medida 2A, tá? E o que é o F1 e F2. Na hora que você tira uma elipse, ele não vai ter um centro que nem a circunferência, ele vai ter dois pontos de referência, que é o F1 e o F2. Quem são esses dois pontos? São elementos da circunferência que eu chamo de foco. Então, foco F1 e o foco F2, eles vão estar ali dentro da circunferência. Que na realidade seria o ponto P. O ponto P é a distância do ponto F1 até um determinado lugar no plano e desse lugar do plano volta para o F2. Tá? Então esse aqui seria o ponto P. Essa distância mais essa é o que a gente chama de 2A. Duas vezes o tamanho de A. Tá? E o que seria o 2A? Ele estaria aqui, ó, nos nossos vértices. Que na verdade eu vou ter o A1, o A2, o B1 e o B2, que é essa distância aqui. Ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de A1, esse aqui de A2. O ponto B1 e o ponto B2. Então a distância, na verdade a distância do F1 até P e continuando até F2 é a distância do A1 até o A2. Esse comprimento aqui é este comprimento aqui. Aí se eu pegar para qualquer ponto, por exemplo para cá, essa distância daqui para cá mais essa distância daqui para cá dá o nosso 2A, sempre 2A. Tá? E por que eu diferenciei A e B? Porque nós vamos ter aqui uma distância maior e uma distância menor, lógico. Ela precisa ter um achatamento, senão vira uma circunferência de novo. Nós temos o eixo maior, que é a distância do A1 a 2. E nós temos um eixo menor, que é a distância B1, B2. Tá? E a distância focal. O que seria a distância focal? Distância focal. Distância focal é a distância entre um foco e outro. Então seria a distância F1, F2. E tem mais um elemento na circunferência que chama excentricidade. O que é a excentricidade? Ela está ligada ali entre o que seria o achatamento, né? Imagina que foi a elipse é uma circunferência que eu dei uma achatada nela. Posso pensar assim. Esse valor F1 F2 é a distância, seria em relação ao nosso achatamento. Eu chamo de E. De onde que é? O que é E? E é a distância do comprimento C dividido pelo comprimento A. Agora vamos ver o que é todo esse comprimento. O que é C, o que é A e tem um comprimento B aqui. Tá?
nós temos o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Uma outra caneta preta. Essa distância, tanto para cima como para baixo, nós temos a origem. E esse comprimento aqui, ó, é o comprimento que a gente chama de Bzinho, tá? Tanto que é eixo B1, B2, comprimento Bzinho. Essa distância total aqui, vamos colocar ele aqui para baixo, para não atrapalhar o desenho, é nossa distância A. E não estaria vindo a distância C. O que é a distância C? A distância C seria do centro até um dos focos. Então essa aqui é a distância C. Então nós temos a seguinte situação. O que seria a distância B1, B2? Esse comprimento total seria 2 vezes o Bzinho, que eu tenho uma vez em cima, outra vez embaixo. O que seria a distância A1, A2? Seria a distância do A1 até o A2. Seria o Azinho do lado de cá, mais o Azinho do lado de cá, 2 vezes A. Que é a mesma coisa que a distância do foco até a elipse e volta para outro foco. E o que seria a distância do F1 até o F2, a distância entre os focos, seria 2 vezes C. O interessante aqui é o seguinte, tá? Se essa distância aqui, ó, é Czinho, essa distância aqui é o nosso Bzinho, e a distância do foco até a elipse, depois volta para outro foco, é 2 vezes A, então essa distância aqui é o nosso Azinho. Tá? Então, a distância do foco até qualquer ponto da elipse, até o outro foco, seria 2 vezes A. Eu trouxe para esse ponto P aqui, ó, em vez, poderia ser qualquer um. Para quê? Para tirar uma relação pitagórica aqui. Qual seria essa relação? A distância do A ao quadrado, ela vai ser sempre igual à distância do B ao quadrado mais a distância do C ao quadrado, ok? Tem essa relaçãozinha aqui que é super importante para trabalhar. Então, toda vez que, se você tiver A e B, consegue achar o C. Se tiver A e C, consegue achar o B, e assim por diante, só usando Pitágoras aqui. Lembrando que A vezes 2 é essa distância do eixo maior. B vezes 2 é a distância dos dois eixos menores, né, do eixo menor, desculpa, entre B1 e B2. E a distância do F1 até o F2 em linha reta é 2 vezes C. Ok? Bom, aí a gente já chega numa coisa chamada equação reduzida da reta. Como nós já vimos lá em circunferência, em ponto e reta, as equações reduzidas, elas te dão informações importantes. Então, quando você bate o olho na equação reduzida, ele já traz algumas coisas para você. O que seria a equação reduzida de uma elipse? Para começar, eu tenho duas formas de ver a equação reduzida da elipse, tá? Vamos ver a primeira forma aqui que eu já escrevi. Quando a elipse ela tem o eixo horizontal maior que o eixo vertical, ela é montada da seguinte forma: x ao quadrado dividido pelo valor do a ao quadrado mais y ao quadrado dividido pelo valor do b ao quadrado. Deixa eu arrumar esse quadrado aqui. Tudo isso igual a 1. Então, eu preciso reduzir minha equação, se eu quiser tirar o máximo de informação possível, eu preciso reduzir essa equação de forma
que eu tenha x² dividido por alguma coisa, esse alguma coisa é o a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, tudo isso igual a 1. Importante deixar igual a 1. Tá? Bom, mas a elipse ela pode estar na horizontal, mas ela pode estar na vertical. O que muda, e por isso que eu deixei para escrever agora, quando o eixo maior está na vertical, a equação reduzida continua sendo x² mais y², tudo isso igual a 1, dividido por algumas coisas. Acontece que aqui vai mudar. Debaixo do x² eu tenho b² e debaixo do y² eu tenho a². Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu bato o olho eu tenho alguma coisa do tipo... eu deixei um exercício aqui para a gente trabalhar. Quando eu tenho alguma coisa do tipo x² dividido por 36 mais y² dividido por 16, tudo isso igual a 1. Quando eu vejo a equação dessa forma, eu sei que é uma elipse, e eu percebo aqui, ó, que o valor do eixo maior, que é sempre o A é sempre o eixo maior, tá? O eixo maior está debaixo do x². Então eu sei, só de olhar aqui, que o desenho ele vai ser desse jeito. Ele vai ser na horizontal. Agora, se o valor maior estivesse debaixo do y², ele seria aqui na vertical. Tá? Outra coisa que diferencia seria os focos. No caso, se o eixo horizontal for o maior, eu vou ter os dois focos, F1 e F2, e os pontos dos focos seriam menos C e 0 e C e 0. No caso, se for na vertical, os focos vão ser 0 e menos C, né? E o outro 0 e mais C. Ok? Então, lembrando, quando que eu sei que ele está o eixo maior na vertical ou na horizontal, no caso, na horizontal ou na vertical, é só olhar quem está com valor maior aqui no denominador. Se o denominador maior for do x, a elipse é maior no eixo horizontal. Se o valor maior for debaixo do y, no denominador com y, vai estar desse jeito aqui. A elipse vai ter o eixo maior na vertical. E eu falar só de excentricidade, tá? Só para a gente entender a excentricidade, aqui tem uma definição simples dela, que é assim. Quando eu for calcular, achei os valores de C, achei o valor de A e fiz a conta, esses valores eles vão estar sempre entre 0 e 1. Ou seja, nunca vai dar negativo, lógico, porque é medida, são comprimentos, não vai ter nenhuma medida negativa aqui. E nunca vai ser maior do que 1. Porque 1 seria quando esses dois valores forem iguais. E se os dois valores forem iguais, eu acabo não tendo foco. Quanto mais próximo de 0, quanto mais isso aqui tender a 0, 0,001, 0,002, não importa. Quanto mais próximo de 0, a figura ela se aproxima de uma circunferência. Esses dois pontos vão estar muito juntinhos até chegar numa circunferência. Então, quando isso é 0, eu já não tenho nem a elipse, eu já tenho uma circunferência. E quando esse valor ele se aproxima de 1, ele tende a virar uma reta. Tá? Então, quando é 0 não é elipse, quando é 1 também não é elipse, quando é 0 é uma circunferência, quando é 1 é uma reta. Porém, quando chega próximo do 0, o formato ele fica muito próximo. Deixa eu desenhar de caneta aqui, preta. Quando o valor da excentricidade chega próximo do 0,
Então o formato chega próximo a ser de uma circunferência. Porém, quando esse formato ele vai chegando e você calcula ele próximo do 1, na hora que eu calculo isso, está muito próximo do 1, 0,8, 0,9, vai chegando perto do 1, quer dizer que o achatamento é maior, tá? Vou fazer só um exercício aqui para a gente entender isso daqui. Então eu tenho que desmembrar. Eu tenho uma equação reduzida, x ao quadrado dividido por 25 mais y ao quadrado dividido por 9, tudo isso igual a 1. Vamos achar todos os valores, inclusive a excentricidade. Então nós temos a seguinte situação. Só de olhar, eu estou vendo aqui que o valor maior está debaixo do x ao quadrado. Então, só de olhar, eu já posso até começar a desenhar, nem que seja só um pequeno esboço aqui. Não precisa desenhar proporcional, não, vou desenhar mais ou menos. Então, só pelo fato do denominador maior estar debaixo do x ao quadrado, eu sei que essa elipse ela está com eixo maior na horizontal. Aí, esse é o valor de A. O valor maior é sempre A, tá? Então, quem que é esse valor? A é A ao quadrado. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Esse valor que aparece é A ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser igual a 25, A igual a 5. Onde vai ter esse valor? É esse comprimento aqui. Então, esse ponto aqui, na verdade, é o menos 5, e esse aqui é o mais 5. É o menos 5 e 0, mais 5 e 0. Bom, vamos calcular esses dois valores aqui, ó, que são os de B. Nós temos aqui que B ao quadrado vai ser igual a 9, então B vai ser igual a 3. Jogando aqui, nós vamos ter mais 3 aqui em cima e menos 3 aqui embaixo. Então, ponto 0 e 3 e o ponto 0 e menos 3. Bom, vamos achar os focos. O que eu tenho? Eu tenho aquela relação pitagórica. Qual que seria ela? Vamos lá. Que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado eu tenho, 25. B ao quadrado eu também tenho, que é 9, mais C ao quadrado. Arrumando tudo isso aqui, vai dar 25 menos 9 vai dar 16, que é igual a C ao quadrado, então C é igual a 4. Já achei lá. Esses pontos, então, são mais 4, porque é a direita, e menos... menos 4, né? 5 não. Menos 4 à esquerda, tá? Então, os focos, menos 4 e mais 4. Os eixos maiores entre menos 5 e 5, e o eixo menor entre menos 3 e 3. Já achei bastante coisa aqui. O que está faltando achar mesmo? Aliás, deixa eu marcar aqui, eixo Y e eixo X. Vamos achar excentricidade. Quem que é excentricidade? E é igual, querendo nossa excentricidade de novo, C dividido por A. Então, nossa excentricidade, o que é a excentricidade? Para ver o quanto isso está achatado, vamos colocar dessa forma. Excentricidade vai ser igual ao C, que é 4 dividido pelo A, que tá lá em cima, 5. Aproximadamente não, exatamente 0,8. Ok? Bom, gente, esse vídeo ficou um pouquinho extenso, tá? Mas ele tá bem detalhado, tá com toda a matéria aqui. Estudem, dá uma moral no vídeo e boa aula. Tchau, tchau.